Hoje nós vamos dar início a uma nova série aqui na Ibaviva. E esta série, ela é um pouco diferente de outras séries que a gente já fez, não só nesse ano, mas ao longo dos anos. Ela surge, gente, de uma necessidade pastoral que nós temos encontrado. Desafios próprios da nossa demanda pastoral de conversa com pessoas, de aconselhamento, de ensino, de recepção que a Ibaviva faz em toda a classe de integração. Quando nós abrimos, nós recebemos muita gente, vindas de muitos lugares diferentes, no que diz respeito a contextos religiosos. Recebemos muita gente vindas de outras igrejas cristãs, de tradições muito diferentes das nossas. Recebemos pessoas vindas de outras religiões, inclusive, que estão chegando a nós por um processo de conversão e batismo, né? Então, esse trânsito muito grande de pessoas, de lugares diferentes, nós não encaramos como uma coisa negativa, ruim, muito pelo contrário, encaramos isso como uma bênção do Senhor, de ter concedido a nós, Ibaviva, um lugar de refúgio para pessoas que foram machucadas em outros contextos religiosos, inclusive cristãos e evangélicos, e que encontraram aqui uma igreja que leva a sério a palavra de Deus. Aliás, quando nós sentamos com os novos membros, né, pessoas que, quem passou por esse processo recentemente, né, e está aqui sabe como isso funciona, depois da classe de integração, o Caleb passa para as pessoas uma lista com os nomes dos pastores, para que essas pessoas marquem um horário individualmente ou em casal com os pastores, para conversar um pouco, para nos conhecermos um pouco mais, saber da história de vida, história religiosa dessas pessoas, e para que essas pessoas tenham uma palavra do que é Ibaviva, do que vão encontrar por aqui e assim por diante. E uma das coisas que a gente mais ouve, é quase que unânime entre as pessoas, quando a gente pergunta por que você veio parar na Ibaviva, quando essas pessoas estiveram olhando em outros lugares, procurando outros lugares e pararam aqui, a resposta é porque a Ibaviva é uma igreja que prega a palavra de Deus, que leva a sério o ensino da palavra de Deus. Isso é uma marca nossa, o ensino fiel às Escrituras, fiel à palavra de Deus, fiel a uma teologia centrada, sem exageros, sem absurdos. Isso é uma marca da Ibaviva e nós damos glórias a Deus por isso, e glórias a Deus que pessoas estão chegando a nós. Só que periodicamente nós precisamos fazer um ajuste fino do que nós estamos falando quando nós usamos certos termos, certas palavras, certas expressões, certos símbolos, né? Porque todos nós chegamos a Ibaviva ou a palavra de Deus com toda uma rede de significados, de palavras, de sentido das coisas, de visão de mundo a partir do qual a gente interpreta essas coisas. E uma coisa que a gente tem reparado é que nem sempre aquilo que nós dizemos, embora você entenda a palavra que nós estejamos dizendo, nem sempre aquilo que nós dizemos é exatamente a mesma coisa que você entendeu. Ou seja, às vezes usamos as mesmas palavras, as mesmas frases, os mesmos símbolos, mas para nós isso significa uma coisa, e para você pode significar uma outra coisa. Então é necessário que a gente faça esse ajuste fino, sem perder o tom do que é a nossa motivação dominical e de púlpito, que é a pregação da palavra de Deus. Então, gente, como essa é a palavra introdutória da série, eu até conversei com o André essa semana, depois de estudar um pouquinho e organizar essa série e tal, eu falei: André, você sabe que a gente vai mexer num vespeiro, né? Aí ele falou: eu sei, então pode começar, né? E hoje ele inventou uma dor de cabeça e nem veio de manhã para a igreja, né? Mas eu acho que a dor de cabeça tem a ver com algum jogo de futebol que aconteceu essa semana. Vale a pena, presta atenção que isso é muito sério, vale a pena todos vocês mandarem um WhatsApp para ele, perguntando para ele se o resultado do futebol teve algum impacto na dor de cabeça dele nessa manhã. A palavra em si, ela tem uma presença e um valor muito especial dentro da Bíblia. A palavra é sagrada, tanto que a gente fala que a Bíblia é palavra de Deus, tanto que a gente fala que Jesus é palavra de Deus encarnada.
A palavra é algo muito especial dentro das Escrituras, porque foi por meio da palavra que todas as coisas vieram à existência. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Interessante isso, né? O texto bíblico não nos diz que Deus fez a luz. Ele disse: haja luz. E pelo poder da sua palavra, houve luz. E assim segue todo o texto da criação, nos falando que ao dizer de Deus, o mundo se cria. As coisas se organizam. Ao dizer de Deus, a criação acontece. E vai encontrando os seus pares, e vai encontrando os seus diferentes, e vai se harmonizando, e todas as coisas chegam à consumação com Deus dizendo o seguinte: e ficou muito bom. Todas as coisas vieram à existência pelo poder da palavra. Assim nós encontramos também no Evangelho, porque João começa o seu Evangelho dizendo que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Deus tem uma vontade de criar, Deus tem um desejo de criar, Deus tem um projeto de criação. E quem está lá com Deus na origem, como a palavra, a ação, o verbo que traz a vontade de Deus à existência, é Jesus. Isso é o que João está nos dizendo ao afirmar que no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, no princípio era aquele que é a palavra, o verbo, né? O elemento da língua que dá ação, que dá movimento. Este é o disse Deus: haja luz, e houve luz. É Jesus quem traz à realidade o desejo de Deus, a vontade de Deus. É o Filho quem realiza a vontade do Pai. Da mesma forma, o texto de João, no mesmo capítulo, nos diz que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. O verbo se fez carne. Aquele agente de Deus em todo o processo da criação, agora se faz carne, porque ele tem agora uma outra tarefa, que é da recriação. Ele se faz carne, habita entre nós. Ele em carne irá redimir todas as coisas, e nele está sendo feita uma nova criação. Essa dimensão da importância quanto a palavra é sagrada nas Escrituras, porque é a palavra que organiza o caos. É a palavra que cria as coisas, é a palavra que gera a vida, é a palavra que sustenta a vida. A palavra na Escritura é sagrada, a ponto de lá no livro do Apocalipse, Jesus ser revelado como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A primeira letra do alfabeto grego, Alfa, a última letra do alfabeto grego, Ômega. E tudo o que pode ser dito precisa do que existe entre o alfa e o ômega, a primeira e a última letra. Porque com a junção dessas letras é que se formam palavras, se formam frases, se formam parágrafos, se formam narrativas, cartas, poesias, canções, e é disso que a Escritura é feita. Não só o texto bíblico como palavra revelada de Deus, mas a própria toda a criação de Deus como uma expressão maravilhosa e gloriosa de toda a palavra de Deus que deu origem a todas as coisas. Só que como tudo na criação, a palavra que é perfeita e sua utilidade tem a ver com comunicar a verdade de Deus, a sua utilidade tem a ver com a criação da vida, a sua atividade tem a ver com o que ela gera de bom para a criação de Deus, que tem a chancela divina dizendo isto é bom e isto é muito bom, como todas as outras coisas na criação. A palavra, a partir do pecado, é corrompida. A palavra que antes era a palavra da verdade, que cria e organiza todas as coisas e que gera a vida, agora também é palavra que pode enganar, destruir e matar. É a palavra que pode ser usada na construção de narrativas enganosas a fim de nos escravizar. É a palavra que pode ser utilizada para a manipulação da verdade. É a palavra que pode ser utilizada para tantos e tantos fins que nada tem a ver com os fins determinados por Deus do uso da palavra.
É por isso que nós, enquanto cultura, enquanto seres humanos, usamos as palavras. E as palavras podem ter muitos significados. Inclusive, uma mesma palavra pode significar coisas opostas para duas pessoas diferentes. Porque por trás de uma palavra dita ou ouvida, existe uma rede de significados. E quem está determinando o significado daquela palavra nem sempre é um dicionário da língua portuguesa, ou um dicionário bíblico, ou um dicionário teológico, mas a visão de mundo que aquela pessoa já possui, mas os significados que aquelas palavras receberam na sua história de vida, mas os significados que aquelas palavras receberam dos livros que ela leu, dos filmes que assistiu, das músicas que ouviu, das pregações que ouviu e assim por diante. É por isso que as palavras precisam de ajustes. E sempre quando nós vamos conversar ou começar uma conversa onde palavras-chave, palavras perigosas vão entrar em cena, a gente precisa primeiro definir do que nós estamos falando quando nós usamos essa palavra. Isso é mais ou menos o que acontece comigo quando alguma pessoa chega para mim e fala: Israel, você é evangélico? Aí eu tenho que perguntar para essa pessoa: defina evangélico. O que é evangélico para você? Na maior parte dos casos eu tenho que dizer: eu não sou evangélico segundo o que você pensa ser evangélico. Então, para começo de conversa, vamos dizer que eu sou um discípulo de Jesus, e eu vou te explicar o que significa ser discípulo de Jesus. E no momento oportuno a gente fala sobre a palavra evangélico. Mas na maior parte dos casos nós não estamos falando da mesma coisa. É muito comum a gente receber perguntas, principalmente pelo Instagram, e a Vicky, que é responsável por isso, sempre manda para nós como que eu respondo. Pergunta que diz o seguinte: a Ibaviva é uma igreja reformada? E aí? Eu posso tomar essa palavra no sentido literal e falar assim: nós tivemos uma boa reforma aqui. Inclusive, muitos de nós que estavam presentes naquela época trabalhamos para reformar todo esse espaço que era muito diferente do que você tem aqui hoje, né? Se a gente quiser falar do mundo mais contemporâneo, a gente está passando por uma grande reforma lá na Lighthouse, a construção ali de uma reforma do nosso jardim que vai virar a Vila GC. Inclusive, se você quiser participar desse projeto, você pode ajudar a gente, enfim. Mas é claro que quando uma pessoa faz a pergunta se a Ibaviva é uma igreja reformada, ela está falando se ela é teologicamente reformada. Mas de que reformada essa pessoa está falando? Ela está falando da reforma luterana? Ela está falando da reforma calvinista? Ela está falando do termo reformado que aparece hoje em dia na cultura evangélica como se fosse um ISO 9000 de teologia de boa qualidade? Do que ela está falando quando fala a palavra reformada, né? A mesma coisa como a Ibaviva é uma igreja calvinista? Defina calvinista. Eu vou saber se o que eu tenho para responder é a mesma coisa que essa pessoa entende por calvinista? Então nós precisamos de ajustes, precisamos de trabalhar em um terreno comum para que a gente não caia no problema do desentendimento, na possibilidade de você estar aqui esperando que a gente trate de certos assuntos com a carga de significados, rede de significados e simbolismo que você está acostumado, quando na verdade nós estamos falando outra coisa quando nós usamos os mesmos termos. E para começar, a gente já começa de um jeito maravilhoso. Vamos pensar do que nós estamos falando quando nós falamos de bênção, vitória e prosperidade. Do que nós estamos falando quando nós falamos de bênção, de vitória e de prosperidade? Essa é uma questão que a gente vai tratar de púlpito em algumas pregações, por isso que hoje a nossa introdução vai ser um pouco mais longa do que as demais mensagens. Quer dizer, a gente vai gastar mais um tempo situando a gente em um universo cultural evangélico do que de fato trabalhando com certas questões. E outras palavras e outras expressões vão surgindo ao longo da nossa série. Mas a gente sabe que é muito pouco tempo tratar essas questões em 40, 50 minutos no púlpito, né? Então eu e o Caleb estamos trabalhando em um podcast em vídeo que a gente vai trabalhar mais detalhamento e mais coisas sobre essas questões. A gente só está esperando o Caleb voltar. Ele fez uma cirurgia no joelho, né? Segundo ele está em recuperação em casa. A gente tem dúvidas com relação a isso, mas assim que ele voltar a gente começa a fazer essas gravações para a gente entrar mais detalhadamente nas questões.
Quando a gente fala de bênção, vitória e prosperidade do nosso tempo e a necessidade de a gente entrar em um acordo sobre o significado dessas coisas, a gente precisa pensar num movimento que teve o maior impacto sociocultural do ponto de vista evangélico na história recente do Brasil. A gente está falando de um negócio chamado de teologia da prosperidade. Quantos de vocês já ouviram falar em teologia da prosperidade? Levanta a mão, por favor. Olha aí, a maioria de vocês já ouviu falar de teologia da prosperidade. E se eu perguntar quantos de vocês, de alguma forma, já foi influenciado pela teologia da prosperidade, todos vocês teriam que levantar a mão, sem nenhuma dúvida. De alguma forma, os elementos grotescos ou até sutis da teologia da prosperidade já fazem parte disso que nós chamamos de cultura evangélica dentro do contexto brasileiro. Então isso já fez parte, por quê, gente? Porque esse movimento não é novo. Nós estamos falando de algo que surgiu na história e surgiu de um jeito muito impactante lá a partir da década de 40 nos Estados Unidos, com uma grande ênfase em cura de males físicos, cura física, em prosperidade, e essa prosperidade que se pregava era prosperidade financeira, necessariamente prosperidade financeira, e também o poder da fé. Quando a gente fala de poder da fé, nós estamos falando da confissão positiva, o poder das suas palavras. Então o que você disser vai acontecer, porque se você disser de fato com fé, então tem que acontecer de acordo com o que você disse. E não tem como errar, né? Porque se não acontecer é porque você não teve fé suficiente, né? Então não tem como dar errado o projeto, né? Sempre vai ter que dar certo de alguma forma. Então o poder da fé, o poder do pensamento, o poder da confissão positiva e assim por diante, né? Esse universo que surgiu com todo ideais de positividade, ideais de que nós não podemos sofrer, ideais de que nós, se estamos doentes fisicamente, é porque tem pecado nessa história, é porque o diabo está na sua vida e assim por diante. Quando se tratava então de doenças relacionadas à mente, como depressão, por exemplo, síndrome do pânico, aí talvez seja uma possessão demoníaca mesmo, né, que a pessoa tem e assim por diante. Não tem como, de alguma forma nós já fomos influenciados por esse meio. E esse universo de pensamento, essa rede de significados faz parte do nosso cotidiano. Isso se vê aonde, gente? Em diversos lugares que a gente já vai mostrar um pouquinho mais. Esse desenvolvimento do que tem como o embrião lá na década de 40 nos Estados Unidos, ganhou corpo, ganhou visão de mundo, ganhou sistema de pensamento, principalmente nas décadas de 60 e 70, mas agora não mais nos Estados Unidos, em tudo quanto é lugar. Surgem movimentos que são designados de neopentecostais. Sinceramente, eu não gosto dessa nomenclatura. Primeiro porque eu vim de uma tradição pentecostal e eu posso te dizer de que isso que é neopentecostal é uma distorção do que de fato foi o pentecostalismo clássico, né? Então nós não estamos falando de algo que surgiu do pentecostalismo. Sim, ganhou muito corpo em ambientes pentecostais, mas o fez a partir de uma distorção de elementos centrais do pentecostalismo. A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso lá no podcast. Para a nossa finalidade, a gente para por aqui. Se você se interessa sobre esse assunto, existe um texto de um sociólogo, ele é professor da USP, que é esse sujeito que está citado aqui embaixo, que é o Ricardo Mariano. Ele tem um livro que tem sido até então ainda um livro-texto de pesquisa sobre evangélicos no contexto brasileiro, principalmente nesse surgimento do neopentecostalismo. Isso é uma pesquisa sociológica muito bem feita, muito bem documentada e vale muito a pena você conhecer, principalmente se você veio de uma tradição pentecostal ou neopentecostal. A pesquisa do Ricardo Mariano vale muito a pena ser conhecida. Esse movimento, ele deixou algumas marcas culturais, ele tem algumas características principais que a gente consegue rastrear e detectar no nosso meio. Talvez a primeira delas, e que explica este impacto tão grande desse movimento, seja justamente a sua característica midiática. Esse movimento surge, cresce, se expande, ganha corpo, ganha forma, principalmente por ser um movimento midiático.
especialmente na utilização, no seu contexto histórico, do rádio, em primeiro lugar, posteriormente da televisão, programas televisivos de grandes televangelistas e assim por diante, mas também por meio da literatura. Isso chegou em editoras de renome nacional do universo evangélico, publicando livros desses grandes papas da teologia da prosperidade, e isso entrou em igrejas não apenas pentecostais, mas igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, católicas, enfim, todo esse pessoal consumia este movimento e as coisas que esse movimento pregava, por um motivo muito simples: é tremendamente atrativo. Responde a desejos reais de ascensão social, responde a desejos humanos reais de ter uma saúde restaurada, responde a desejos humanos reais de ter a restauração de um casamento e etc., mas pelos meios pregados por eles, que nada tem a ver com as escrituras, como a gente vai percebendo. Existe nesse movimento uma grande mistura de uma linguagem e de doutrinas bíblicas com diversas práticas esotéricas. Isso pode ser chocante, mas o rastreio, a história, quando você vai pesquisar de aonde beberam, em que fonte beberam, em quais círculos transitaram os grandes nomes, que deram origem à teologia da prosperidade, você vai ver eles envolvidos em coisas de parapsicologia, em esoterismo, em movimentos puramente esotéricos e de feitiçaria de fato. Existem coisas que são completamente absurdas e que estão lá nas origens dessa forma de pensar, estas coisas que estão presentes na Bíblia e o que Deus tem para fazer no nosso mundo, o que Deus tem para fazer na nossa vida, né? Durante o meu período de doutorado, eu fiz parte de um grupo de pesquisa do fenômeno religioso, e parte do meu trabalho foi frequentar, durante várias vezes, em inúmeras ocasiões, cultos de uma dessas grandes igrejas formadas no alicerce da teologia da prosperidade. Era basicamente aquilo que você vê na TV mesmo, não tinha muita diferença. Só que quando você está lá vendo o impacto real e a reação das pessoas ao seu redor, você fica até com medo do como é possível um negócio desse. Como é possível um negócio desse? Uma dessas mais estranhas que eu vi foi um dia que tinha um culto de libertação. Era uma quarta-feira à tarde em São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul. Eu estava lá, fui para o culto, sentei e aí começou. O culto já começou com pedindo dinheiro, começando com a oferta nos valores decrescentes, né? Então, os ofertantes mais agressivos, vamos dizer assim, né? Com as ofertas de R$5.000, R$3.000, aí vai caindo, e de acordo com cada momento de oferta, tinha um tipo de oração e trabalho que era feito. Quando chegava naquele ponto em que só tinha gente que não tinha dinheiro, e aí o cara falava: você que não deu oferta até agora, dá o que você tem no bolso. Se é 10 centavos, 25 centavos, 15 centavos, etc., dá o que você tem no bolso. Essa era a hora que muita gente ia. Porque é muita gente pobre e necessitada que estava ali. E aí, diante desse pedido de oferta, eles ofertaram para as pessoas, como se fosse uma recompensa, vamos dizer assim, a gota do milagre. Sabe aqueles copinhos de 50 ml branco de café? Plástico? Era um copinho cheio de água, e que ali na frente das pessoas, os auxiliares do pastor usavam conta-gotas e pingava uma gota em cada um daqueles copinhos. Eram vários copinhos, eram uns 50 copinhos mais ou menos. Era um culto de quarta-feira à tarde, não era tanta gente assim, né? Então, uns 50 copinhos ali. Aí as obreiras e obreiros faziam um corredor, mais ou menos nessa posição, né? Eu estou aqui, fazia um corredor aqui, aí do outro lado tinha um outro obreiro fazendo o corredor. Essas pessoas passavam dentro desse corredor e no final do corredor elas podiam tomar a gotinha do milagre. O que isso tem a ver com a Bíblia? O que isso tem a ver com as Escrituras? O que isso tem a ver com Jesus e o Evangelho do Reino? Absolutamente nada, e a gente sabe disso. Mas o interessante é que lá dentro as coisas são feitas em nome de Jesus. São citados textos bíblicos.
É falada de doutrinas e coisas que nós estamos acostumados a falar no nosso meio. Essas coisas estão lá. Eis a sutileza, eis o engano. Outros elementos são trazidos para dentro dessa história, cuja origem não é o Evangelho. É a feitiçaria, é o esoterismo, é a magia. É a ideia de que a transformação da sua vida vai acontecer num passe de mágica se você der a oferta correta. Se Deus é um sistema, aperta o botão certo que sai do outro lado que você está esperando que Ele te dê. E assim por diante. E quem são os teólogos da prosperidade? Quem são os pastores da prosperidade? São as pessoas que entenderam como Deus funciona. E eles estão lá para te ensinar, para te dar as dicas, é claro, não de graça, mas te dar as dicas de como você aciona Deus ao seu favor. Isso é comum na mentalidade religiosa, universal. Isso é muito comum. O termo técnico disso é manipulação do sagrado, onde sacerdotes de todas as religiões atuam dessa forma. Nós te ensinamos o jeito certo de você acionar Deus ao seu favor. Outra característica é a confissão positiva, que a gente já falou. Existe até um livro, eu tenho até medo de citar o nome desse livro e você se interessar em comprar esse livro, mas enfim. Kenneth Hagin é o autor desse livro e o livro se chama Há Poder em Suas Palavras, publicado pela editora Vida, há muito tempo atrás. Kenneth Hagin é um dos grandes divulgadores da teologia da prosperidade e pai do movimento neopentecostal. E ali ele trabalha com uma outra tese de um teórico anterior, de um desses anterior a ele, que falava sobre o poder do pensamento. Então a ideia toda é centrada no ato de dizer, né? Então a palavra dita com fé vai acontecer exatamente do jeito que você queria que acontecesse e assim por diante, né? Então você tem que aprender a falar as palavras certas, porque é quase que um abracadabra, né? Se você falar a palavra certa, então a magia acontece, é mais ou menos desse sentido, né? Esse movimento também tem outras características, né? Algumas e apenas as mais marcantes. Nós temos nesse movimento uma visão de mundo em que Deus é obrigado a cumprir promessas de bênção e riqueza aos seus fiéis. Ou seja, não é apenas, gente, uma doutrina, um ensino específico sobre quem Deus é. Mas nós estamos falando de um movimento que nasce na década de 40, se desenvolve até ganhar o corpo mais bruto possível na década de 70, em diversos lugares agora do mundo e não mais apenas nos Estados Unidos, e que este sistema doutrinário cria uma própria visão de mundo. Nesta visão de mundo, Deus e ser humano têm lugares invertidos. Inclusive muitos deles afirmam categoricamente, e alguns deles estão na televisão até hoje, afirmam categoricamente que você, na verdade, é Deus. É Deus. Você é Deus. E você tem que se apropriar dessa verdade. Você é Deus. E o que você disser tem que acontecer. Porque Deus é todo poderoso. Entende? Uma visão de mundo onde Deus está aí, obrigado a responder às nossas demandas, às nossas exigências de bênção. Quando a gente fala da confissão positiva, eu vou citar aqui uma fala de um desses, que inclusive está na televisão até hoje. Abre aspas: a prosperidade depende de você. Se você ousar crer em Deus e assumir a sua posição na palavra de Deus, determinando a sua prosperidade, assim será. E quando ele está falando de prosperidade, você sabe o que é isso, é o bem-estar financeiro, saúde e assim por diante. Então, se você determinar a sua prosperidade, você se tornará próspero. Uau, como é que eu não pensei nisso antes? Né? Se você determinar o poder da sua palavra, o poder da utilização da sua palavra. Uma visão de mundo em que Deus é obrigado a cumprir promessas de bênção e riqueza aos seus fiéis. Eu vou ler aqui, mais uma vez, algumas frases de outro, mas é também um deles que ainda está na televisão. Ele diz assim, abre aspas: o ditado popular de que promessa é dívida se aplica também para Deus. Tudo aquilo que Ele promete na sua palavra é uma dívida que Ele tem para com você. Quando pagamos o dízimo a Deus,
ele fica na obrigação de cumprir a sua palavra, repreendendo os espíritos devoradores. Nós ensinamos as pessoas, ele falando dele e dos pastores da igreja dele, nós ensinamos as pessoas a cobrar de Deus aquilo que está escrito. Se ele não responder, a pessoa tem que exigir, tem que bater o pé e dizer para Deus: ei, eu estou aqui e eu estou precisando. Fecha aspas. A gente está falando, sim, citando alguns exemplos que são aberrações muito evidentes, certo? Só que estas aberrações evidentes não seduzem as pessoas apenas desse formato, mas seduz pessoas também nas suas sutilezas, na sua suposta base bíblica. Como Paulo escreveu lá para os Colossenses, no finalzinho do capítulo 2, os colossenses estavam recebendo diversos ensinamentos semelhantes a essas coisas, que nada tinham a ver com o Evangelho. E aí Paulo diz o seguinte: estas coisas têm aparência de sabedoria. Aparência de sabedoria. Uma falsa humildade e uma pretensa religiosidade, mas não tem poder algum para refrear os impulsos da carne. É a sutileza que pega a gente, principalmente quando nós entramos no mundo simbólico e do vocabulário utilizado por essas pessoas. Outra característica é a rejeição do sofrimento, que é um tema central da fé cristã, para enaltecer o bem-estar neste mundo. Então, todo tipo de sofrimento não é de Deus. Se você está sofrendo, qualquer que seja o motivo do sofrimento e como este sofrimento se manifesta na sua vida, tenha em mente de que não é de Deus, de que isso precisa ser repreendido, de que isso precisa ser, você está precisando de libertação. Aí tem os cultos de libertação. E quem que vai para esses cultos? Pessoas que estão sofrendo. Levanta a mão aqui quem não está sofrendo de alguma forma. Está entendendo? Então a ideia do sofrimento, a rejeição do sofrimento, ela precisa se ancorar em um deslocamento da esperança futura para uma realidade aqui e agora. Por quê? Para eles, Deus é um meio para um fim. Uma vida que é próspera e imediata, quer dizer, o bem-estar em todos os sentidos. Deus é apenas um meio, ele deixa de ser a finalidade da existência humana, a razão de ser da vida humana, a glória de Deus. Ele se transforma em um meio para uma finalidade, para a agenda do fiel, para os desejos do fiel. Então Deus é o mecanismo, o sagrado que está lá esperando ser ativado para fazer o que você quer, para cumprir a sua vontade, para realizar você do jeito que você espera ser realizado, para cumprir na sua vida os propósitos que você tem para você mesmo, para sua família, para sua empresa e assim por diante. Deus se torna um meio para um fim. Como que isso se manifesta no nosso tempo? Paulo Júnior, um tempo atrás, visitou a gente na Ibaviva e ele usou uma expressão muito simples e muito fácil de entender. Nós temos a vontade e Deus tem o poder. Quando a gente se junta com Deus, uniu o útil ao agradável, né? Eu tenho a vontade. Qual que é a nossa vontade? Ninguém tem vontade de sofrimento. A nossa vontade é de felicidade. Isso é uma máxima na condição humana. Nós queremos ser felizes porque a nossa realidade é de sofrimento, é de angústia, é de contradição. Por isso almejamos felicidade. Então todos nós queremos felicidade. Só que o que é felicidade para você? O que é felicidade para você? Você sabe que a resposta a essa pergunta vai ter uma infinidade de respostas. Felicidade para mim é ter uma conta bancária cheia de dinheiro. Felicidade para mim é ter um carro importado. Felicidade para mim é ter 20 carros importados. Felicidade para mim é poder viajar todo ano para Disney. Felicidade para mim, e aí vai. Este desejo humano, a vontade humana. Só que eu não tenho o poder para a realização disso. Aí chega a teologia da prosperidade e diz: nós sabemos quem tem o poder para realizar a sua vontade e também sabemos como botar ele para trabalhar para você. Aí você ora. E o que é a oração? É esse mecanismo.
em que a tua vontade entra em contato com o poder de Deus e o que sai do outro lado é a realização do teu sonho, do teu projeto pessoal de felicidade. Esse deslocamento em relação à esperança futura para a realização presente da vida próspera, que em linhas gerais sempre é dinheiro e saúde. Dinheiro e saúde. Basta você acessar, eu espero que não acesse, mas basta você acessar um desses canais e você vai ver os testemunhos que se dão, né? Quando eu cheguei naquela igreja, a minha empresa estava falida. Hoje eu tenho 20 empresas, né? Quando eu cheguei naquela igreja, meu carro era um Fusca. Agora eu dirijo uma Ferrari, né? Então a ideia de transformação sempre gira em torno da sua condição social e está atrelado à ostentação dos bens. Algo que a palavra de Deus condena na primeira carta de João, e você sabe disso. Não ame o mundo e nem o que nele há. Porque o que tem no mundo, gente, é a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a ostentação dos bens. Não abrace essas coisas. Não idolatre isso. Não vá por esse caminho. Esse não é o caminho do Senhor. Deslocar a esperança futura para a bênção aqui significa o seguinte: a mensagem central do Novo Testamento, aliás, nós acabamos de cantar uma música que fala sobre isso. É sem dúvida nenhuma a nossa esperança de futuro, na concretização plena da vontade de Deus, do reino de Deus. A nossa esperança futura é o que direciona aquilo que nós estamos vivendo no presente. A fé cristã é movida pela sua meta futura. Só que o que acontece? A meta futura não me ajuda em nada hoje a resolver os meus problemas financeiros. A meta futura nada tem a ver com a solução da minha saúde. Então qual que é o sistema de pensamento? Desloca a esperança do futuro para uma realização no presente. E esta realização de vida de bem-estar no presente diz respeito a enriquecimento e saúde, vigor e assim por diante. Eu vou citar outros deles. Esse aqui não é muito conhecido, mas a igreja dele é bem conhecida. Abre aspas. Porque estamos em Cristo Jesus, fomos destinados para a vitória aqui nesta vida, não nos céus, ou no milênio, ou no arrebatamento. Muitos estão pedindo arrebatamento, não porque amam a Jesus, mas porque vivem em derrotas, decepcionados. Por isso é que eles desejam ir para o céu. Ele faz uma grande inversão. Ele mostra que a mensagem da esperança do Novo Testamento é alienante. Ele está dizendo, com outras palavras, que aquilo que o Novo Testamento nos promete é alienação. E ele está dizendo que aquilo que ele promete, uma vida de vitória aqui e agora e não nos céus, essa é a mensagem correta, essa é a mensagem verdadeira. E ali é que eles acabam por seduzir muita gente, porque encontra eco em necessidades e em desejos humanos. Isso nos leva a uma pergunta: quando essa doutrina utiliza palavras do vocabulário bíblico, como bênção, prosperidade e vitória, será que elas têm o mesmo significado quando foram usadas por Jeremias, por Jesus, Pedro ou Paulo ou tantos outros autores bíblicos? Será que estas palavras na boca dessas pessoas têm verdadeiramente o mesmo significado? Por exemplo, Jeremias escreveu assim, falando da parte do Senhor: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. A palavra prosperidade está lá. E como que você lê a palavra prosperidade? Eu tenho desejos de enriquecer vocês. Eu tenho desejos de dar para vocês muitas propriedades, bens e assim por diante. Eu tenho desejo. Quando a palavra bíblica é definida pela rede conceitual que vem de uma teologia da prosperidade, cujo impacto na nossa cultura evangélica é tão avassalador, é muito fácil ler essas palavras bíblicas e achar que os teólogos da prosperidade e Deus, por meio de Jeremias, estão falando da mesma coisa. E eles não estão. E eles não estão. Este povo que haveria de ser restaurado é um povo que está exilado na Babilônia por causa dos seus pecados.
É um povo que recebe, no meio da maior crise identitária e social do Reino do Sul, a promessa de que Deus, o Senhor, se manifesta e diz: sou eu quem sei os planos que eu tenho para vocês. Porque quem dita o futuro não são os seus planos, e nem os planos do rei da Babilônia, que os oprime. Quem determina o futuro de vocês são os meus planos para vocês. E este Deus nos dá uma garantia. Os sonhos dele para nós, os planos dele para nós, são planos de bem. Não são planos em que ele nos lesa, em que ele nos causa dano no futuro, mas são planos de restauração, planos de bem, planos de prosperidade aos moldes de Deus. Esse povo vai passar as duras penas pelo exílio, até ser libertado da terra da escravidão dentro da Babilônia. A história segue, porque o plano de Deus não diz respeito somente a eles e ao momento deles, mas o grande plano de salvação histórica e universal que Deus estava trilhando e passava necessariamente por esse momento da história de Israel. Se essas pessoas rejeitam o sofrimento, então rasga o livro de Jeremias, porque se tem um cara que sofreu é Jeremias. Um homem de Deus, um homem exemplar, um homem tão excelente, que de acordo com o Evangelho de Mateus, as pessoas achavam que Jesus era Jeremias. A vida dele é sofrimento do começo ao fim. O que lhe resta? A esperança da nova aliança. O que lhe resta? O que lhe sustenta a vida? A certeza, porque a esperança da boca de Deus é certeza, não é possibilidade, é certeza. É a certeza de que este Deus agiria em favor do seu povo e cumpriria o seu plano. E o cumprimento do seu plano passa necessariamente pelo sofrimento do seu povo, pelo sofrimento dos seus personagens e dos seus agentes. O que será que passa na mente de Paulo, se ele estiver, ou que passaria na mente de Paulo, se ele estivesse ouvindo hoje essas palavras da teologia da prosperidade, contrapondo isso com a sua experiência descrita em Filipenses capítulo 3, de 7 a 11. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Agora preste atenção, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. É quase que Paulo num mundo paralelo, né? no metaverso aqui, né? Falando de uma outra realidade, de uma outra compreensão de Deus, uma outra compreensão da vida, uma outra compreensão do sofrimento. Ele começa mostrando para nós qual é o caminho sadio, bíblico, pelo qual a gente protege a nossa mente em relação a estas verdades concorrentes ao Evangelho. A primeira delas é que ele pensa como o Messias. Ele não pensa segundo os desejos do seu próprio coração. Ele não raciocina segundo a sua própria vontade. Ele não é movido pelas inclinações naturais do seu coração, que ele sabe que estão imersos no pecado, e na vontade, e na cobiça, e no desejo próprios de todo ser humano que se encontra em uma situação de morte e decadência. Então ele já sabe que o seu coração e a sua mente não são fontes confiáveis para ele pensar, mas ele precisa aprender a pensar conforme a mente de Cristo e se deixar dirigir segundo o coração do Cristo. Tanto que estas palavras dele, ele está aplicando na sua própria vida o que ele tinha acabado de dizer sobre Jesus. No texto de Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Vamos lembrar dele? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Quem é o modelo para nós? É Cristo Jesus.
O modelo para nós não é o empresário de sucesso. O modelo para nós não é o jogador multimilionário. O modelo para nós não são as e os modelos com seus corpos esculturais e os seus padrões de beleza. O modelo para nós é Cristo. É Cristo e nenhum outro. E nenhum outro. Esta é a referência, este é o padrão e este é o modelo a ser seguido. Então o que a gente acabou de ver Paulo fazer é aplicar na sua própria vida aquilo que ele viu em Cristo, ou seja, a mesma atitude de Cristo Jesus. Que atitude foi essa? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Interessante, Jesus é Deus, está em igualdade com Deus, mas ele não explora a sua condição de soberania. Ele não acha que a sua condição divina é algo na qual ele deve se apegar. E qual é o movimento de Jesus? Se esvazia de tudo. Se esvazia. Se esvazia. E isso que Jesus é Deus e a gente não é nada. E acha que tem muita coisa na qual a gente deve se apegar. E ele, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, assumindo forma humana, vindo a este mundo semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o caminho do discipulado de Cristo. Não é nos ensinar a conquistar na terra os céus, mas nos ensinar o caminho da descida, nos ensinar o caminho da humilhação, nos ensinar o caminho da verdadeira humildade que nasce de um coração que se sentiu e se entendeu como um ser insignificante e que nada pode em si mesmo e que os seus próprios desejos são enganosos. Esse é o caminho do discipulado de Cristo, sermos como Ele, abrirmos mão das nossas prerrogativas, abrirmos mão das nossas vontades ou abrirmos mão dos nossos desejos cobiçosos sobre dinheiro e sobre saúde ou sobre qualquer outra coisa, abrirmos mão para, como Ele, nos esvaziarmos de nós mesmos e seguirmos o seu caminho. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A exaltação de Cristo tem a ver, em primeiro lugar, com a sua absoluta obediência, submissão ao Pai, desapego da sua prerrogativa divina, o seu autoesvaziamento, a sua descida até esse mundo como homem, a sua profunda humilhação como um servo que lava os pés dos seus discípulos. Por isso, Deus o exalta. Por isso, Deus o exalta. Esse é o nosso caminho, meu irmão e minha irmã. Em segundo lugar, Paulo mostra a importância de se conhecer Jesus. E quando ele fala sobre conhecer Jesus, ele fala da percepção da pessoa e da presença real de Jesus. Jesus para Paulo não é uma doutrina. Jesus para Paulo não é uma teologia. Jesus para Paulo não é a somatória de verdades aleatórias, por mais precisas que sejam. Jesus para Paulo é pessoa real, cuja presença na sua vida é real. Ele fala no capítulo 3, verso 8 o seguinte: a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Este conhecimento de Cristo Jesus não é o conhecimento meramente intelectual, da cabeça, mas é o conhecimento da relação. Ele tem uma relação e nutre uma relação tão profunda com Jesus, que em Gálatas 2:20 ele pode dizer: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo pela fé, vivo-a na fé neste Filho de Deus, que se entregou por mim, que morreu por mim. É este conhecimento real de Cristo Jesus, a quem ele chama de Senhor. O que isso significa? Jesus é quem governa sobre a minha vida.
E não sou eu que uso o nome de Jesus para a satisfação da minha própria vontade. Não sou eu que saio decretando coisas em nome de Jesus para que a minha vontade prevaleça sobre a dele. É a consciência de quem conhece Jesus como Senhor, como aquele que tem o senhorio sobre a nossa vida. E é por esse Senhor que Paulo diz que perdeu todas as coisas. O Evangelho não é o poder de Deus para a gente conseguir todas as coisas que nós queremos, aos moldes deste mundo e de acordo com esse mundo. O Evangelho é o poder de Deus na vida dos seus discípulos, para que eles aprendam a perder todas as coisas. Não é à toa que o chamado de Jesus aos seus discípulos, qual que é? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e então me siga. O Evangelho nos ensina a nos perdermos, em primeiro lugar, para encontrarmos o verdadeiro valor. Em terceiro e último lugar, Paulo nos fala sobre a parceria com Cristo no seu sofrimento. A comunhão real com Jesus acontece pela experiência de morte e de sofrimento. C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, falava de um cristianismo água com açúcar. O que é o cristianismo água com açúcar? É aquele que tudo vai dar certo, viu? Mas o que é vai dar certo? Tudo que você quer vai acontecer do jeito que você quer. As coisas vão ir bem, viu? E o que isso significa? É que a minha vontade vai prevalecer sobre a vontade de Deus. O cristianismo água com açúcar do C.S. Lewis é muito semelhante à graça barata que Dietrich Bonhoeffer falou, que é a graça da salvação eterna sem o preço do discipulado hoje. O Evangelho nos chama para o discipulado de Cristo, um aprendizado contínuo, constante, em que nós teremos que enfrentar muitas mortes, em que nós teremos que enfrentar de frente o sofrimento, em que nós finalmente entenderemos a mentalidade dos salmistas, porque nos salmos não tem triunfalismo, não tem vitória, bênção e prosperidade aos moldes de uma teologia de prosperidade. Nos salmos existe gente angustiada falando com Deus e tentando entender quem é na presença de Deus. Salmo tem gente rasgando o coração porque está com desejo de morte, depressão profunda. Depressão profunda. Esses são os salmos que compõem a palavra de Deus para nós. Paulo diz: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu quero conhecer Cristo. Eu quero ter comunhão com ele. Presta atenção. Não na sua glória, não na sua exaltação, não no seu poder. Eu quero ter comunhão com ele no seu sofrimento e na sua morte. Eu quero passar pelos lugares onde Cristo passou. Eu quero passar pelo sofrimento que Cristo passou. Eu quero passar pela morte que Cristo passou, porque eu entendi que este é o caminho para desfrutarmos o que de fato importa para Deus, não para mim e não para este mundo, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Feche teus olhos e vamos orar.